Estamos aqui com o terceiro bloco, o último bloco. Sempre a gente fica mais assim, já está acabando o programa, né? Mas só que toda vez, a doutora Regiane aqui, a gente já deixa armado, esquematizado um próximo programa, não é isso, doutora? Que a gente não vai deixar passar batido assim, né? Então a gente já fica já pensando assim, não, a doutora Diana vai vir já para falar de outro tema. A gente já deixa tudo amarrado aqui já, viu? Então não fiquem tristes aí. Gente, a gente já discutiu aqui uns assuntos assim bem bacanas, já foram abordados aí no primeiro e no segundo bloco. A doutora Diana tem sido assim, vamos dizer assim, uma mestre aqui, uma professora aqui para nós que estamos aqui e acredito para vocês aí também em casa, né? Sendo bastante esclarecedor. E eu queria lhe fazer a pergunta, doutora, seguinte: tive urticária quando estava com Covid. Covid, né? Não podia sair dessas perguntas, né? A urticária pode estar associada a doenças virais? Sim, atualmente está mais visível isso, né? Pacientes, principalmente crianças, quando estão com episódios virais, elas podem apresentar episódios de urticária, tá? Não é associado a nenhum alimento, não é associado a nada, não precisa tirar o leite dele. Se o paciente começou a ter febre, algum outro sintoma de uma virose, primeiro a gente trata a virose, investiga, faz um diário alimentar, começa a ver exatamente o que esse paciente anda ingerindo, se é alguma coisa fora do habitual, mas é muito frequente mesmo, e no COVID isso a gente consegue ver com mais clareza, porque muitos pacientes apresentam COVID durante a doença do COVID e até depois do COVID começam a apresentar. Isso. E aqui tem uma pergunta interessante, né? Sou profissional de saúde e tenho coceira quando uso luvas de látex, né? De borracha. Posso ter alguma alergia? Sim, isso é muito comum. Alergia à borracha. A alergia à borracha, ela pode se apresentar tanto na dermatite de contato alérgica ou mesmo na própria urticária. Tem pacientes que têm reação, um tipo de reação que a gente chama de tipo 1, que é a IgE mediada, que é aquele paciente que tem urticária e que pode até ter choque anafilático quando entra em contato com látex. Essa é uma reação IgE mediada, uma reação imediata. Ele acabou de entrar em contato e pode ter todos os sintomas de alergia. Essa é a reação ao látex. Mas tem pacientes que têm alergia aos aceleradores da borracha, uma dermatite de contato. Essa não é tão perigosa assim, mas incomoda bastante. Entra em contato com o produto, do mesmo jeito, ela é imunológica, você tem que ter predisposição genética para isso. E o paciente entra em contato com o produto, primeiramente, e vai ter a sensibilização. O organismo vai guardar a informação de que ele tem alergia. No segundo contato, ele começa a ter coceira no local, exatamente no local que ele entrou em contato. Por exemplo, o chinelinho havaiana, que tem borracha. Ele começa a ter alergia exatamente ao local do chinelo. Paciente que faz uso de luvas, como profissionais da área da saúde, é onde eles mais sensibilizam e mais apresentam esse tipo de dermatite de contato à borracha. Na verdade, são os aceleradores da borracha, que são os produtos usados na indústria para poder fazer a borracha ficar mais maleável, para ficar mais fácil de manusear. Nossa, aí é bem complicado para quem tem esse tipo de alergia que precisa trabalhar. Por exemplo, o profissional da saúde precisa utilizar da luva, né? Aí ela tem que ficar procurando outras estratégias para poder se utilizar, né? Do meio de proteção para poder trabalhar, né? Interessante. Doutora, qual o exame pode estar sendo feito sobre a dermatite de contato? Existe algum exame que pode estar sendo feito? Sim, existe a dermatite de contato? Tem, na verdade, vários tipos de dermatite de contato. Tem aquela por irritante primário, que é quem entra em contato com o Aquiboa. Todo mundo que entrar em contato com água sanitária pode causar uma irritação no local e apresentar coceira, eritema, ficar vermelhinho, até fazer bolha. Essa é a dermatite independente ou não do sistema imunológico, não tem nada a ver com predisposição genética. Temos a dermatite de contato alérgica. A dermatite de contato alérgica é aquela que tem que ter uma predisposição genética e tem que ter um contato prévio para sensibilizar. E como eu vou saber que tipo de alergia eu tenho? Que tipo de dermatite de contato eu tenho? Primeiro, o paciente pode
ele mesmo vê. Eu usei um brinco que tem metal, que tem níquel, e tive alergia. Então, eu tenho alergia ao sulfato de níquel, às bijuterias. O tratamento é retirar o que te faz mal. Ah, mas eu não consigo ver. Eu uso um shampoo que me coça o couro cabeludo toda vez que eu tomo banho, ou então eu uso roupas que me causam desconforto, eu usei uma maquiagem que me deu alergia. Como é que eu vou saber? Existe um teste específico que a gente chama de teste de contato alérgico. Tem várias baterias. Tem a bateria padrão brasileira, que são os produtos que mais causam alergia na população brasileira. Temos as de cosmético, tem de esmalte, tem de produtos para o cabelo, de calçados infantil, tem até a regional. Eu quero pedir uma bateria regionalizada para saber os produtos que mais causam alergia na minha região. Então, tem várias baterias que a gente cola nas costas do paciente, ele passa um tempo com ela depois para ela reagir, a gente vai e tira de 48, 72 horas, 96 horas, dependendo do protocolo que a gente seguir. Quando a gente faz as leituras, a gente vê exatamente o local que ficou vermelho, que coçou. Aí pode aparecer desde um pequeno vermelhinho até fazer mesmo ferida, fazer bolha. Tá? E a gente vai classificando isso em cruzes. Então, tem um exame específico, dá para saber exatamente o que te faz mal para poder tirar do seu dia a dia. Tem essa imagem aí que está na tela, ela é dessa patologia, doutora? É de dermatite de contato. No caso, esses pezinhos aí é porque tem alergia. Esse de cima tem alergia ao sapato de couro. Esse de baixo dá de ver, que é o chinelo havaiana, a borracha, né? A mão do paciente que usa luvas para trabalhar, não é IgE mediada, é aquela de dermatite de contato, uso frequente de luvas. E o da orelhinha, que é do sulfato de níquel, que é a bijuteria, que é o metal. Muito interessante. E uma pergunta tem aqui sobre o seguinte: qual médico devo procurar para tratar a minha alergia? Então, hoje, quando tem algumas alergias que são mais fáceis de fazer diagnóstico, né? Igual essas do sulfato de níquel, muitos médicos têm informação, mas pode procurar um médico, dermatologista ou alergista, que vai te ajudar bastante a fazer seu diagnóstico e manejar melhor o tratamento. Aqui tem uma pergunta assim. Meu primo, 2 semanas após fazer uso de antibiótico, apresentou bolhas em grande parte do corpo e precisou ir para a UTI. A alergia a medicamentos pode surgir mesmo tanto tempo depois de usar o medicamento? Aqui ela está falando assim, a pergunta é a respeito do antibiótico, né? De uma medicação que é um antibiótico. E, pelo que a gente entendeu aqui da pergunta, já tinha um tempo que estava tomando, né? Então, existem vários tipos de reação adversa a medicamentos. Tem vários tipos. Tem aquela IgE mediada, que acabou de tomar o remédio, fica com placas vermelhas pelo corpo, da falta de ar, precisa ser hospitalizado, tomar algum antialérgico. Essa é a tipo 1, IgE mediada. Temos outras reações, a tipo 2, a tipo 3, que é a formação de imunocomplexos. E tem o tipo 4, que tem tanto desde uma dermatite de contato, quando a gente usa uma pomada com neomicina, o Steven Johnson, o NET, o DRESS, a gente chama de NET também. Então, existem até aquele rash cutâneo, o paciente fica todo vermelhinho depois que toma uma amoxicilina, por exemplo. Esse tipo de reação, ela pode ser desde imediata, por isso que quando a gente vai investigar o medicamento que deu alergia, a gente faz uma cronologia, a gente vê no tempo todos os remédios que tomaram antes e depois da reação, tá? Para a gente ter uma ideia. Algumas medicações, elas podem causar doença de 2 a 6 semanas após que está no DRESS, tá? Que é uma reação um pouco mais exuberante. A imagem que apareceu é de um paciente com Steven Johnson, que é exatamente de alergia a antibióticos, mas anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, várias medicações podem causar um Steven Johnson. O paciente aparece 2 a 4 semanas depois que fez uso da medicação, já acabou o uso, ele não está usando mais. Ele fez uso lá atrás. E aí o organismo de 2 a 4 semanas depois começa a aparecer. Primeiro vermelhidão na pele, pode formar bolhas, e essas bolhas vão se destacando como se fosse uma queimadura. Geralmente esse paciente é hospitalizado,
e tem que ter cuidados. Alguns pacientes têm até cuidados intensivos, alguns pacientes necessitam até de cuidados na UTI mesmo. A gente escuta assim, falar bastante de alergia a bezetacil, a dipirona, paracetamol. Isso é realmente comum? Porque, assim, às vezes a gente escuta paciente falando, não, eu tenho alergia a paracetamol, mas só que ele nunca entrou em contato com paracetamol, nunca tomou a medicação, não é isso? Exato. Tem os medicamentos que são mais, que eu chamo os bandidos da alergia, né? As medicações que mais causam isso. Por exemplo, o grupo da penicilina, que é a penicilina benzatina, a amoxicilina, todas as penicilinas, elas causam muita reação. Desde o tipo 1, que é a IgE mediada, até o tipo 4, que são essas de Ben Johnson, né? A dipirona também causa muito, né? Aí tem os medicamentos que menos causam, que é aqueles que a gente vai tentar para o paciente, vai orientar o paciente. Quando um paciente chega com alergia a algum medicamento, a gente vai tentar investigar a classe de medicamentos que ele é sensibilizado, para disponibilizar para esse paciente uma outra opção. Por exemplo, eu tenho uma alergia à penicilina, a gente vai tentar fazer uma outra classe para ele poder fazer o uso do antibiótico. A gente pode fazer a exclusão desse paciente desde na anamnese bem feita, um exame físico bem feito, para descobrir qual foi a reação que ele teve, qual é o medicamento mais causador, e de excluir toda a classe dessa medicação, ou até fazer testes de alergia mesmo a esses medicamentos. O problema é que nem todas as alergias, essa tipo 4 mesmo aí do Steven Johnson e NET, a gente não pode testar isso mais no paciente, porque num teste ele pode precisar de novo ir para a UTI. E as reações são muito exuberantes, então a gente só orienta não fazer mais o uso daquela classe inteira. Mas tem alguns testes de alergia a medicamentos que precisam de suporte mais avançado para caso tenha alguma reação, poder socorrer esse paciente durante o exame. É muito importante, né? Por isso que vale a dica, né? Para as pessoas não ficarem usando à toa, né? Vai lá, compra na farmácia, às vezes nem precisa do antibiótico, só para ganhar mais um antígeno ali para sensibilizar. E às vezes ainda dá para a criança, né? E força o pediatra, se o pediatra não der o antibiótico, sem necessidade. E você já até comentou sobre as sobre as várias maneiras, então, de um antibiótico ter uma alergia, né? Não é só de um tipo, não é isso? Que seria uma pergunta que foi feita aqui, se existem várias formas da alergia a remédio surgir, né? Que foi exatamente... Exato, existem várias formas. A grande maioria dos pacientes acha que é só aquela alergia de urticária, de alergia que apresentou e teve que ir para o hospital. Né? Não, Imediatamente, né? imediatamente. Então, tem aquelas alergias que podem aparecer muito tempo depois. Ou então, e confunde-se muito reação alérgica, reação adversa a medicamentos mais alérgica, com um efeito colateral ainda, que é muito difícil. Por exemplo, um anti-inflamatório pode causar uma úlcera gástrica, gastrite e úlcera. Isso não é alergia. Isso é uma reação, é um efeito adverso e não é uma reação alérgica. Dentre as reações que os remédios podem causar, estão as alergias também. E tem uma gama enorme, né, de alergia a medicamentos, e é por isso que a gente fala muito em ter cuidado nessa polimedicação, de fazer uso de muitos remédios, o remédio indicado por alguém, então tem que ter mesmo cuidado. Hoje em dia não tem tanta alergia mais à penicilina benzatina, porque ela não está mais no mercado com facilidade. Mas já teve muitos pacientes que tiveram reação à penicilina benzatina, sim. Gente, ó, que pena assim que o programa está acabando, né? E eu já queria deixar aqui os meus agradecimentos para a doutora Diana Melks por ter tirado um pouquinho do tempo dela para estar aqui conosco, que eu sei que é bastante corrido, né? Não é fácil, mas eu acredito até por uma questão assim de ajudar, né, a nossa população, e também por isso que ela está aqui. Então, muitíssimo obrigada, doutora Diana, por ter aceitado o desafio de estar aqui conosco, falando de um tema que é tão comum, mas que, na verdade, é pouco falado, né? E hoje eu acredito que o nosso telespectador ficou bastante informado, não é isso, doutora Regiane? É isso mesmo, né? Eu também gostaria de agradecer, Diana, a sua presença e agradecer essas informações, né? Porque realmente essas alergias, eu mesma peguei uma vez na luva, assim que eu comecei a voltar a trabalhar, depois da licença maternidade, e aí você me socorreu ali que eu já respeitei. Digo, tem que respeitar, então,
qualquer antígeno, qualquer reação aí, e procurar o profissional adequado para tratar também, né? Eu que agradeço imensamente o convite. Ser convidado por duas pessoas que a gente admira tanto, que eu admiro tanto, é muito bom. Estou disponível sempre e é muito bom falar sobre um tema que é tão corriqueiro, que é tão comum e que falta tanta informação sobre o assunto. Agradeço muito. Até a próxima, então, né? Tá vendo? Ela já deixou e já deixa para a gente poder trazer ela aqui de novo, viu, pessoal? E a gente não esquece não, viu, doutora Diana? Então, se vocês precisarem de uma avaliação, uma excelente dermatologista, ela atende lá no Shopping Verdes Mares, lá tem a clínica, doutora Diana Melks. Está passando aqui embaixo o telefone para agendamento e o local, né? Como eu já falei, lá no Shopping Verdes Mares. Só ir lá ou então ligar, né, e agendar a sua avaliação, porque ela também, gente, tem várias outras especializações, porque assim, são tantas que eu vou errar em alguma aqui, né? Mas ela é rancenóloga, não é isso, doutora? Tem a medicina, a parte estética também, né, que ela faz, a cirúrgica também. Então, assim, é uma profissional de mão cheia aí. Então, podem procurar, que é segurança total. Então, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, doutora. E a você, telespectador, que a gente sempre traz o melhor para vocês. Muito obrigado e fiquem ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.